Este programa é livre para todos os públicos. Está num paraíso escondido nas montanhas de Minas Gerais, o Santuário do Caraça, uma reserva particular de patrimônio natural com pouco mais de 11 mil hectares, que guarda aqui dentro preciosidades como cascatas, picos, cavernas e uma rica fauna, inclusive com espécies endêmicas dessa região. A partir de agora, você é nosso convidado especial para que você possa conhecer com a gente um pouquinho deste contexto histórico que traduz um pouco do estado de Minas Gerais e, acima de tudo, também no quesito natural. Vem com a gente, o programa Preservação Ambiental está só começando. O Santuário do Caraça pertence à província brasileira da Congregação da Missão. Localizado a pouco mais de 100 quilômetros da capital mineira Belo Horizonte, é um local especial de observação do rico patrimônio do Brasil, escondido entre as montanhas de Minas Gerais. Como centro de peregrinação, o Santuário do Caraça mantém desde 1770 sua tradição espiritual, remontando ao irmão Lourenço, seu fundador. Aqui, para-se no tempo, com um privilégio raro para se pensar em conversão e mudança de vida. Aqui no Santuário do Caraça, é claro, nós precisamos divulgar essa grande parceria com a Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo, mas também com o IEPA, o Instituto Ecológico de Proteção aos Animais. Aqui do meu lado, meu querido amigo Marcelo Godoy. Marcelo, iniciando mais uma gravação nesse estado que novamente acolhe a preservação ambiental, esse belíssimo estado de Minas Gerais, e agora de modo mais particular no Santuário do Caraça, que muita gente diz que quer conhecer, e o Programa de Preservação Ambiental está tendo essa oportunidade de levar para as pessoas este patrimônio natural. E aí, quais as suas expectativas quanto à sua biologia, quanto ao seu ser biólogo? Olha, aqui, Marcela, eu acho que nós vamos dar uma pitadinha para o pessoal de casa, porque eu acho nada melhor do que visitar esse paraíso, né? É uma coisa maravilhosa, um paraíso mesmo escondido aqui em Minas Gerais, traz muita beleza natural, uma biodiversidade riquíssima, né? Assim, fora a parte histórica que é fantástica, eu acho que o pessoal de casa vai ficar deslumbrado e com certeza vão querer visitar aqui. Porque olha, nós não esperávamos só nessa chegada aqui, não esperávamos que era um paraíso mesmo, né? E realmente, gente, vocês vão ver pelas imagens, vão ter a oportunidade de conhecer o nosso querido lobo-guará, né, que vai estar, se Deus quiser, aí com a gente, aparecendo na nossa câmara aí. Então eu acho assim, as pessoas vão se deliciar com esse programa, porque é um lugar fantástico que nós estamos aí com todas as energias aí para começar um belo programa. Vale a pena dizer também que preservação ambiental é isso, né? Conhecendo várias partes do Brasil, acima de tudo levando esse contexto ecológico importantíssimo, de lugares preservados e também daquilo que diz respeito à história, que se confunde com o meio ambiente de cada região. Sem dúvida, e aqui é uma região que é um mesclado, né? É mistura de Mata Atlântica, Cerrado, campos de altitude. Então imagina só, tudo isso daí, digamos que é uma área, para envolver esses ambientes, é uma área até que pequena. Mas imagine tudo isso dentro de aí cerca de 11 mil hectares, né? Então, a biodiversidade que existe. Então, vocês esperem que vai ser um programa e tanto. Vamos lá, tá feito aí o convite. Vamos lá que a preservação ambiental está só começando e você vem viver junto com a gente essa experiência magnífica, como o Marcelo disse, nesse paraíso aqui de Minas Gerais, o Santuário do Caraça. Vamos lá. O local possui uma típica paisagem da região, consolidando sua vocação religiosa e ecológica. É verdadeiramente um encontro com Deus. O Complexo do Caraça, cuja construção data do século XVII, possui uma arquitetura que resiste ao tempo. Destaque para sua igreja dedicada a Nossa Senhora Mãe dos Homens.
Complexo do Caraça, cuja construção é datada do século XVII, tem esta que é a primeira igreja construída em todo o Brasil no estilo neogótico. A sua construção teve início no ano de 1876 e a sua consagração no ano de 1883. Detalhes de mármore e pedra-sabão compõem toda a sua arquitetura. E aqui dentro é possível visualizar também um fato histórico importantíssimo, não somente desta região de Minas Gerais, mas de um contexto geral, podemos dizer, de todo o Brasil. Na igreja, é fácil se surpreender com a beleza de seus 5 vitrais franceses doados por Dom Pedro II. Aqui encontra-se também a relíquia do Mártir São Pio, intacta há 200 anos. Em exposição na lateral da igreja está o quadro da Santa Ceia, pintado por Manuel da Costa Taide, um importante artista mineiro que influencia até hoje gerações e gerações através do emprego de cores vivas em inusitadas combinações. E no centro do altar está a imagem de Nossa Senhora Mãe dos Homens, padroeira do Caraça, esculpida em peça única de madeira. Eu começaria dizendo que eu estudei aqui durante 5 anos, frequentei as missas aqui nesta igreja. O soalho era de madeira, não é como agora de ladrilho. E foi no final, quando eu estava terminando o curso, que tiraram aquele soalho, né, e fizeram a laje de concreto. E mais tarde colocaram o ladrilho. Foi o padre Moraes, ele que dirigiu todo esse trabalho. E é interessante a gente observar que a construção desse santuário foi um padre, né? E depois quem fez também a reforma, um padre. Então o Santuário do Caraça está intimamente ligado à congregação da missão, os padres vicentinos ou os padres lazaristas. Outra grande obra do santuário é o órgão construído artesanalmente pelo padre Luiz Boavida em 1881. A madeira empregada saiu toda da Serra do Caraça e a peça contém 700 tubos e 700 notas. Como forma de veneração no interior da igreja está a lápide do fundador do Caraça, irmão Lourenço, o principal responsável por todo este paraíso religioso e ambiental. Eu vejo muito importante essa união, vamos falar da congregação dos padres com o ambiente ambiental, com a parte ambiental. Isso daí é muito importante e faz parte mesmo da nossa vida, que o Caraça sempre, desde que ele existe, na 1820 até hoje, esteve com a congregação. E a congregação sempre procurou zelar por isso daí e fazendo com que as outras pessoas também procurem entrar nesse ambiente de conservação do ambiente, né? Eu me lembro aqui o padre Cruz, que foi superior meu aqui no começo, até a gente brincava, o nome dele Cruz, né? Ele crucificava a gente, né? Mas ele era severo, exigia da gente tudo aquilo que a gente tinha que fazer, mas tinha um coração de mãe, uma bondade extrema, né? Mas ele exigia da gente, por exemplo, não jogar papel no chão, não jogar isso, e conservar sempre limpo o ambiente onde a gente estava, né? Então, aqui no meu tempo, nós fomos formados assim, nesse ambiente mesmo de conservação ambiental, né? No santuário, visitamos um lugar de muito respeito e admiração. Estamos nas catacumbas, localizadas abaixo da igreja. Aqui estão enterrados os restos mortais do primeiro superior do Caraça, de padres da congregação e operários da obra.
momento de rezar e pedir a intercessão dessas pessoas que em vida transbordaram amor e santidade por este local. O Colégio do Caraça foi aberto oficialmente no começo de 1821 e manteve suas atividades até 1968. Por lá passaram mais de 10.000 alunos, entre eles 500 sacerdotes, 21 bispos e 120 deputados ou senadores. Durante seus 150 anos de existência, grandes nomes passaram pelo colégio, inclusive homens que vieram a ser governadores e também presidentes da República, entre eles Afonso Pena e Arthur Bernardes. Na noite do dia 28 de maio de 1968, um incêndio pôs fim ao tradicional colégio e seminário do Caraça. O que sobrou virou museu e hoje guarda preciosidades que remontam ao tempo estudantil e histórico local. Dentre eles, o fogareiro elétrico, principal responsável pelo incêndio. O museu constitui um interessante lugar de visitação montado a partir das peças de mobiliário e artefatos diversos, pertencentes ao próprio Caraça e alguns remanescentes de séculos anteriores. Aqui no Museu do Santuário do Caraça, a gente encontra peças importantes que dizem respeito à cultura, não só do estado de Minas Gerais, mas à cultura, à história do Brasil. Aqui tem as camas de Dom Pedro II e também da sua esposa, Dona Teresa Cristina. E aqui tem um pequeno letreiro que diz a história de Dom Pedro I, ele que esteve no Caraça com Sua Majestade. Ele que esteve no Caraça no dia 17 de fevereiro de 1831 com a sua esposa, Dona Amélia, por ocasião de sua visita à província de Minas. E é legal ressaltar também que as camas aqui de Dom Pedro e de Dona Teresa Cristina traduzem algo fascinante. Aqui tem um pouquinho da história de Dom Pedro II e um pouquinho também do seu diário. E só como caráter de curiosidade, olha o nome de Dom Pedro II. Pedro de Alcântara, João, Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco, Xavier, de Paula, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga. Segundo imperador do Brasil, era filho de Dom Pedro I e a imperatriz Leopoldina. Dom Pedro esteve aqui no Caraça de 11 a 13 de abril. E aqui tem um pouquinho do seu diário. No dia 12, já traduz um pouco daquilo que Dom Pedro gostava aqui no Caraça. Acordei às 6 da manhã, fui tomar banho no rio. De volta, admirei as montanhas por detrás da casa, entre as quais a chamada Carapuça. No dia 13, que era uma quarta-feira, desci a pé a ladeira íngreme e mal calçada às 5h20. Montei a cavalo às 5h30, a cascata e a vista belíssimas. Marcelo está escondido aqui atrás, ó, deixa eu conversar com ele aqui um pouquinho. Marcelo, é uma história, um contexto fascinante que o Caraça nos traduz aí. E é bonito ver também que naquela época Dom Pedro II, imperador do Brasil, Dom Pedro I também, que era o pai dele, já estiveram aqui e já traziam dentro do coração deles a admiração pela natureza brasileira, mas também por essa natureza de Minas Gerais. Se eles estivessem hoje aqui, eles iriam falar, né, Marcelo? Falar, olha, eu falei para vocês que naquela época isso daqui era um paraíso, né? Então, que legal, né? A gente vê toda essa beleza e essa história fantástica, né? A gente que gosta de ver essas relíquias, essa história nossa, né, do Brasil. Nossa, aqui é demais. Realmente essa história envolve realmente você num lugar como esse daqui, né, Marcelo? Não tem como, né? Parece que a preservação ambiental segue aí algo que já vem de berço na história do nosso Brasil, acordar cedo e visitar as belezas naturais. Você vê, sem a gente saber o recado de Dom Pedro ali, nós estamos indo em todos os locais que Dom Pedro esteve, né? Então aqui é isso daí. Eu acho que Caraça realmente nos surpreendeu com essa beleza toda, com esse lugar maravilhoso e ainda com esse museu, né? Que faz a gente imaginar como era, né? Voltar no tempo e fazer uma admiração pela natureza que era antes, pela natureza que é agora, e lutar pela natureza do futuro. Onde é hoje o museu, antes do incêndio, existia a biblioteca, a farmácia e a enfermaria. Tudo foi destruído pelo fogo. As antigas paredes servem como sentinelas de um tempo que ficou marcado na história do santuário.
Diante da exposição, pode-se admirar também objetos que pertenceram ao irmão Lourenço, fundador do Caraça. Aqui no museu nós encontramos também este altar, que é um dos altares da antiga ermida de Irmão Lourenço, que é o fundador aí do Santuário do Caraça. A ermida que deu lugar à igreja que hoje está construída aqui, que é a primeira igreja em estilo neogótico no Brasil, dedicada à Santa Mãe, a Nossa Senhora, Mãe dos Homens, melhor dizendo. E nesse altar nós encontramos fragmentos de retábulo da capela, datável de fins do século XVII, que apresenta aí trabalhos em talha com frisos, volutas e rocalhas de gosto rococó, algo bem típico aqui da região de Minas Gerais, verificando-se, claro, a perda aí de alguns fragmentos de acordo com como é o caso do seu douramento. Mas isso traduz muito aquilo que é a religiosidade própria do Caraça, algo que é preservado daquela que foi a primeira ermida aqui, construída pelo irmão Lourenço. No andar superior do museu existe a Biblioteca do Caraça. Aqui fotos antigas e livros queimados remontam um incêndio que destruiu a maioria dos seus exemplares. O que restou está muito bem organizado, preservando exemplares raros. Dentre eles, o mais antigo livro do Caraça, História Natural de Plínio, datado do ano de 1489. Exemplares com significados importantes, como este, com observações escritas por Dom Pedro II durante sua passagem pelo Caraça. Conhecendo aqui este acervo do Santuário do Caraça, nós estamos conhecendo um pouco a biblioteca. E ao meu lado está a Kelly, que é auxiliar, trabalha aqui. Kelly, como é que são guardados todos esses livros que dizem um pouco da história de Minas Gerais, um pouco da história do Brasil? Livros, relíquias que sobreviveram ao incêndio de 1968. Como é que eles são separados? Aqui existem essas estantes que são estantes móveis. Por quê? Porque o nosso espaço aqui é pouco para a quantidade de livros, são cerca de 30 mil livros atualmente. Então, esse tipo de estante facilita com que não tenha esses corredores dos demais. Então, aqui nós estamos divididos até a quinta estante as obras raras, né, que são do século XVI, XVII, XVIII. Depois, no meio, nós temos ali o arquivo histórico, documental e fotográfico. Mas, no fim, os livros já catalogados. Do lado de cá nós temos os livros não catalogados, separados por grandes assuntos, e aqui à frente nós temos dicionários, enciclopédias já catalogados. Você trabalha aqui já há quanto tempo? 7 anos. 7 anos. E como é que é para você guardar todo um acervo de tamanha importância para o Santuário do Caraça, mas também para todo o Brasil, vamos dizer assim? Olha, é um trabalho gostoso. E também, assim, bem trabalhoso, é minucioso, é demorado, porque os livros são todos pré-catalogados para depois serem catalogados, mas é uma coisa muito gostosa de se fazer. Para os visitantes, são necessários tempo de exposição associados a interesse e cultura, para apreciar os tesouros de uma biblioteca quase bicentenária, onde grande parte do seu acervo traduz um passado sempre presente. Um exemplar que nós encontramos aqui também é esta Bíblia, datada do ano de 1794. A gente pode ver aqui o estado dela, várias figuras. E um detalhe importante também, trazendo aquilo com a sua própria tradução, nós vemos aqui os capítulos, tem a parte escrita em português, do outro lado escrito em latim, e aqui embaixo, aquele rodapé que ainda existe nas Bíblias atuais, explicando muitas vezes alguns versículos nesse sentido. Datada no ano de 1794. Mais um exemplar aqui da Biblioteca do Caraça. A Biblioteca do Caraça guarda dentre suas preciosidades 2.500 obras raras, que estão intimamente ligadas na formação de tantos homens ilustres que ajudaram a mudar a história do Brasil. Conhecendo aqui a Biblioteca do Caraça, que tem um acervo magnífico, tenho aqui em minhas mãos um livro, A Composição e o Estilo, Princípios e Conselhos, escrito pelo Padre Cruz, datado no ano de 1914.
tem aqui, ó, o Padre Cruz foi professor e diretor do Colégio do Caraça. E folheando um pouco aqui esse livro, tá aqui comigo, ó, pega aqui comigo, Tiaguinho. Observação da natureza. A natureza é um espetáculo eterno que nos apresenta a riqueza e a variedade de seu ornato. Nada se parece no mundo físico. As flores, as árvores, os regatos, as veredas podem oferecer idêntico aspecto ao espírito superficial, mas, considerando-os bom, descobrimos sol, uma uniformidade aparente, as cabriantes infinitos que os distinguem. Então aqui já é possível observar que lá naquela época, os padres que se faziam presentes aqui no Caraça já observavam e, acima de tudo, já admiravam toda essa beleza criada por Deus aqui nessa região do Caraça. Estes livros foram salvos pelos alunos e pelos padres que enfrentaram o fogo para preservar o rico acervo. Uma atitude que demonstra a importância da biblioteca que no século XIX se destacava pelo número de volumes e pelo valor cultural de seu acervo na província de Minas Gerais. Visitar o Santuário do Caraça é voltar no tempo e descobrir um pedaço do Brasil que foi contado e escrito aqui em vários capítulos. Um acervo que merece respeito e admiração. A Biblioteca do Caraça possuía praticamente cerca de 30 mil exemplares, mas depois do incêndio em 1968, restaram apenas cerca de 15 mil. E eles estão aqui, preservados e abertos à visitação, para que as pessoas possam conhecer aqui um pouco da história de Minas Gerais e também a história do Brasil. Como parte de todo o santuário, fomos conhecer também a Fazenda do Engenho, uma belíssima construção que se confunde com a vegetação preservada do Caraça, um local destinado a encontros em contato direto com a natureza. No seu interior, conforto e simplicidade traduzem a riqueza da construção. São 33 quartos capazes de acolher 60 pessoas. Uma infraestrutura que não se resume somente a leitos, mas espaços onde todos podem experimentar também a espiritualidade única do Caraça, rodeados de muito verde e vida em abundância. A Fazenda do Engenho foi construída por volta do ano de 1930. Naquela época, ela era utilizada como casa de férias dos estudantes, dos seminaristas do seminário menor lá do Colégio do Caraça. Depois de um certo tempo fechada, foi reaberta e funcionou por mais de 20 anos como seminário. E hoje, nos dias atuais, ela está aberta para a realização de retiros e encontros até mesmo empresariais. E os retiros podem ser realizados aqui por qualquer grupo de oração ou também diocese de todo o Brasil. E tudo isso com um convite muito especial, com a natureza do Caraça à nossa volta. O Santuário do Caraça consolida sua vocação religiosa e ecológica. Um convite para que todas as pessoas possam ter um contato com a rica biodiversidade caracense, com sua história e suas riquezas próprias. Primeiramente, uma alegria de recebê-los aqui no Santuário do Caraça. Como eu disse, o Caraça ele é conhecido quase que mundialmente, né? Aqui a gente recebe aproximadamente 70 mil pessoas por ano, muitos estrangeiros, muitas pessoas de fora. O Caraça foi contemplado agora entre as 7 maravilhas, né, da Estrada Real. Então eu penso que o Caraça é um lugar, é uma bênção de Deus, né? É uma bênção de Deus. E aqui é um lugar onde as pessoas podem estar rezando, contemplando, passeando. E é uma oportunidade. E eu penso que agora, que através do programa, da visita de vocês, as pessoas poderão conhecer um pouquinho mais do Caraça. Então nós queremos, através, né, da Canção Nova, desse programa, fazer um convite a todo o Brasil para que possa vir aqui visitar o Caraça, fazer retiro, enfim, são tantos momentos bons. Então a gente está, além de abrir o coração, a gente abre as portas do coração para que todos possam participar com a gente, vivenciar essa beleza natural aqui do Caraça, que nós temos certeza que é a bênção de Deus. Confira agora algumas fotos deste programa Preservação Ambiental.
Preservação Ambiental fica por aqui. No próximo programa você começará a conhecer conosco toda a riqueza do Santuário do Caraça e irá se surpreender com esta reserva particular de patrimônio natural. Até lá! Aí, Charlão, café da manhã reforçado. Do colégio que pegou fogo, Tô ouvindo a voz.